Muito boa noite, bem-vindo ao 3 Pontos, hoje com Marco António Costa, vice-presidente do Partido Social Democrata. O cenário macroeconómico hoje apresentado pelo Partido Socialista é, obviamente, um dos temas do programa de hoje. Muito boa noite. Vamos começar exatamente pelo cenário que foi traçado pelo Partido Socialista. Estas propostas que estão contempladas neste cenário revelam que, afinal, há alternativa? Mais boa noite. Julgo que, acima de tudo, há uma preocupação do Partido Socialista em tentar criar a ilusão de que existe essa alternativa. Sendo que não deixa de gerar alguma perplexidade a circunstância de termos ouvido o economista que falou em nome do grupo dos economistas apresentar as propostas, ter dito que aquelas propostas só faziam sentido na sua integralidade, isto é, não era possível fazer a remoção de partes dessas propostas, porque havia supostamente ali uma preocupação de gerar equilíbrios, mas depois também não existe detalhe de informação técnica que permita avaliar os impactos concretos e como é que algumas daquelas propostas foram... Mesmo assim, há muitos dados, há muitos números que foram lançados para cima da mesa. Há pelo menos pressupostos nos quais se baseiam os números, mas não se sabe depois a contabilização desses pressupostos. E já podemos lá ir a essa situação. Mas, dito isto, apesar do economista que apresentou a proposta ter dito que era uma proposta que tinha que ser mantida no seu todo para garantir supostamente o tal resultado que pretendia garantir, um crescimento exponencial de 6 mil milhões de euros, Sim. A verdade é que o Dr. António Costa depois não se comprometeu com a proposta. É uma base, é um ponto de partida. Aquilo que disse foi que se tratava apenas de uma proposta do grupo de trabalho e que seria agora avaliada e sujeita ou não à inclusão no programa eleitoral que o Governo, que o Partido Socialista pretende apresentar no dia 6 de junho. Portanto, não é tal Bíblia, mas é um ponto de partida. É um ponto de partida. O que não deixa de ser curioso, porque de alguma forma permite entreter a opinião pública na ilusão de que algumas destas coisas possam ser possíveis. Já várias vezes vários partidos políticos encomendaram vários estudos e depois aproveitam algumas das propostas ou parcelares, não é? Eu só estou... Exatamente. Agora, falou-me precisamente no economista que deu a cara, que é o coordenador do estudo, é que estamos a falar de um trabalho que foi feito por 12 economistas, coordenado por esse economista que deu a cara, que é quadro do Banco de Portugal. Não merece credibilidade? O Banco de Portugal tem muitos técnicos, o professor Mário Centeno será um deles, obviamente que não está em causa a qualidade das pessoas, também estavam algumas pessoas nesse grupo que tinham colaborado com o anterior governo, com os resultados que estão à vista. Mas eu julgo que a questão fundamental, e era isso que eu queria acima de tudo voltar a tomar em atenção, é que esta proposta que hoje foi apresentada, ou este conjunto de propostas, verdadeiramente servem para agora ensaiar o agrado eleitoral que as mesmas possam suscitar. São eleitoralistas? Meramente eleitoralistas, sim? Eu não posso deixar de as considerar eleitoralistas porque dá a impressão que se o Governo no programa de estabilidade tivesse dito que devolvia os salários em 2 anos, que então, e o IRS em 2 anos, que então a proposta seria num ano e não nos 2 anos que está previsto. Portanto, a sensação que nós temos é que esta proposta tenta agradar a todos, tenta dar a ideia que devolve rendimentos a todos no imediato e depois logo à frente se verá se o efeito é ou não conseguido com as mesmas propostas. É o tal choque de procura de consumo. Parte de uma base que, entre outras coisas, se ler a parte inicial do cenário macroeconómico base e depois, digamos, as considerações que são feitas, os pressupostos que são tomados em consideração para tomar como possível uma melhoria desse cenário macroeconómico até a circunstância de poder haver uma coligação de esquerda europeia que altera a política europeia em vários sentidos, é tomada em consideração, que parece um bocadinho realista. Aquilo que nós temos visto é a França a adotar as medidas que o resto da Europa tem proposto. Aquilo que nós temos visto é a ilusão que o Syriza vendeu ao povo grego a não ter execução. Portanto, e a não ter capacidade. Estas são propostas pura e simplesmente irrealistas. Agora, não há nenhuma proposta que seja execuível? Não, eu julgo que há ali questões, por exemplo, quando se fala da segurança social, o Partido Socialista põe em causa tudo aquilo que tem dito nos últimos tempos. Nomeadamente, aquilo que vem dizer, entre outras coisas, que é uma proposta de redução do custo
da TSU para o trabalhador com efeitos futuros para os trabalhadores nas suas pensões. E também para o empregador. Vem agora, na parte final que se refere à Segurança Social, falar de revisão de fator de sustentabilidade, tomando em consideração a necessidade desse fator de sustentabilidade ter uma maior preponderância naquilo que é o cálculo futuro das pensões, numa convergência efetiva entre as pensões, os cálculos, os modelos de cálculo da Caixa Geral de Apresentações e da Segurança Social. Vem falar de criar incentivo ou de abrir espaço a mecanismos complementares de poupança e de reforma. E, portanto, aquilo que nós temos é o que o Partido Socialista apresentou as grandes linhas numa lógica bastante eleitoralista, tentando dar a entender uma coisa que é criar uma dualidade de critérios, isto é, a maioria está a apoiar as empresas e nós estamos a apoiar as famílias. Ora, não existe famílias com rendimento sem empresas a criar emprego. Sim, mas aqui também temos a TSU para os empregadores a descer. Deixe-me só, esta cisão que o Partido Socialista está a tentar criar na sociedade portuguesa é uma cisão perigosa, porque quer criar a ideia de que o Estado sozinho pode criar riqueza e entregar riqueza e redistribuir riqueza. Não. Aliás, faz uma diabolização das empresas, o Partido Socialista, com esta proposta e com toda a linguagem que está em volta desta proposta, que é altamente perigosa e que, na minha ótica, levará a que haja um desincentivo ao empreendedorismo, por um lado, e até o investimento privado. Mas há, inclusive, medidas, por exemplo, crédito fiscal ao investimento, com aumento para 10 milhões de euros de limite para a aplicação automática. Há a descida da TSU para os empregadores. Portanto, o que não deixa de ser extraordinário, depois do ataque a que nós fomos sujeitos por termos proposto a descida da TSU, e nós propomos a descida da TSU no programa, Aqui desta vez ficou guardado na gaveta? Neste programa de estabilidade? Não, eu ia dizer no programa de estabilidade, mas de facto não é isso. É a projeção da possibilidade de utilizar a TSU como instrumento de apoio à empregabilidade. Isto é, criar uma diferenciação positiva, quer relativamente aos novos contratos, quer na transformação de contratos com termo, isto é, contratos a prazo em contratos sem prazo. E, portanto, esta diferenciação positiva e utilizar a TSU como um instrumento nesse sentido, e que nós defendemos e que foi diabolizado pelo Partido Socialista, de alguma forma, o Partido Socialista vem recuperar essa ideia. Com uma questão que é importante aqui referir, que é rompendo um pacto importante feito pelo anterior líder do Partido Socialista, o António José Seguro, relativamente à descida do IRC. Isto é perigoso porquê? Porque há muitas empresas que procuram o país, estão a desenvolver propostas de investimento importantes no país, na perspectiva de que há uma estabilidade fiscal. Pois, o Partido Socialista hoje acabou de cravar um prego no coração de muitos investidores internacionais que estavam a olhar para o país com a oportunidade de poder investir em Portugal, tendo em consideração que havia um acordo de regime entre os dois grandes partidos, neste caso também com o CDS, os três partidos de governação, relativamente a uma certa estabilidade fiscal, e aquilo que o Partido Socialista hoje enviou foi um sinal negativo para esses investidores, levando, consequentemente, a que muitos desses investidores se afastem ou deixem de ter interesse em investir em Portugal. O Partido Socialista, nesse sentido, prestou um péssimo serviço ao país e à capacidade de captação de investimento externo. Pois, mas o que é certo é que para o Partido Socialista está aqui criada, com estas propostas, poderá aqui estar criada uma estratégia de criação de emprego que é precisamente o calcanhar daquilos deste Executivo. A lógica, não me parece, a lógica de a despesa do Estado subir, porque basta olhar para aqui, é um dado adquirido, o PIB também poderá subir, logo haverá mais trocas comerciais, poderá entrar mais IVA para os cofres do Estado, mais emprego, mais IRS, mais gente a descontar, menos gente a receber subsídio. Bom, em relação ao endividamento, não. Em relação à dívida pública, por exemplo, desce para 117... Onde é que está previsto? 117,6. Repare, uma das questões que é preciso ponderar relativamente a isto que foi apresentado pelo Partido Socialista, a Cristina, enfim, fez a pergunta e fez uma consideração
Estou a utilizar os argumentos que são utilizados. Claro, também, não é? com certeza, eu só estou a situar, que é para poder explicar o que vou dizer. Que a questão do emprego é um calcanhar daqueles deste governo. Foi reconhecido pelo próprio Primeiro-Ministro no último debate, não é? Não precisa se defender, que eu não vou atacar, eu só vou explicar, não é essa a questão. Só vou estava explicar. a dar chega. O problema é que este governo assumiu sempre com grande sentido de responsabilidade os problemas. Este Primeiro-Ministro em particular nunca viu a sua função como um concurso de simpatias quando estava em causa o interesse nacional. E, portanto, o que nós temos aqui é criar a ideia aos portugueses como que de um momento para o outro é possível retomar todos os rendimentos, fazer como que dar um passo de mágica na economia portuguesa e na situação económica e social portuguesa e melhorar tudo agora e esperar que os resultados que possam vir a ocorrer no futuro, no médio prazo, sejam positivos. Não é tudo agora, porque é faseado. Porque se correrem Também. mal... Não, quando eu digo tudo agora, é nos próximos... Sim, na por próxima exemplo, há legislatura. um diferencial temporal, sensivelmente de um ano, relativamente a duas medidas propostas no Plano de Estabilidade e aqui pelo Partido Socialista. Por este cenário Estou a falar, macroeconómico. por exemplo, na redução da TSU, fala-se que se vai reduzir 7 anos e depois nos anos seguintes fará... E depois há uma reposição gradual. Uma não é? reposição gradual. Sim. Aos valores anteriores, para chegar outra vez aos 11%. Mas a ideia que é TSU aqui para os trabalhadores. passada é que é possível restituir tudo de imediato e depois aguardar a devolução no futuro dessa restituição. A ideia é que há aqui uma concepção muito eleitoralista, como se fosse possível aumentar a despesa no imediato, sem consequências nenhumas. Repare, eu não vejo aí uma coisa que é importante. O Dr. Mário Centeno falou várias vezes que iam ser integralmente cumpridas as responsabilidades europeias. Uma das obrigações é sairmos de déficit excessivo este ano. Mas depois, nos anos seguintes, é preciso reduzir o déficit estrutural em 0,5%. Consegue ver aí nesse quadro a redução do déficit estrutural? Não. Neste Portanto, quadro, estamos na fase da... Não, é que ninguém consegue. Estamos na fase da fé. Isto é, este documento, Cristina... Este documento parte das previsões de Bruxelas. Logo aí há um diferencial, não é? Porque parte, por exemplo, de um déficit 3,2 em vez dos 2,7 previstos pelo Governo. Cristina, não. Este documento parte de uma realidade e depois fantasia em volta dessa realidade. É a grande diferença. Nós já vimos isto em 2009. Em 2009 também se disse a mesma coisa. Isso é possível devolver-se e dar-se mais rendimento a toda a gente. Em 2010 retirou-se, em 2011 tivemos a bancarrota. Eu só estou a colocar esta questão porque esta estratégia é uma estratégia conhecida. Hoje o Dr. José Matos Correia disse uma expressão que eu julgo que é muito clara. A folha de cálculo no qual foi baseado os cálculos que aqui estão foi a mesma que o engenheiro Sócrates usou. Eu julgo que é uma evidência que o Partido Socialista está numa fuga à realidade e que está numa lógica de tentar agarrar todos os setores eleitoralmente. Falou para todos. A alegação é feito o que é possível, tendo em conta aquilo que foi realizado, as políticas que foram prosseguidas por parte deste Executivo. Não, o que há aí é uma outra confissão oculta, que é a confissão de que, afinal, o trabalho que foi feito até aqui foi um trabalho com sucesso. Tem tanto sucesso que até se pode permitir devolver rapidamente aquilo que supostamente não seria possível num cenário normal e, portanto, todas as acusações de falhança que o Partido Socialista fez durante estes 4 anos... Mas alegam exatamente que se as medidas tivessem sido diferentes, não tivesse havido tanta austeridade, o cenário seria diferente. O Partido Socialista, claro, teria sido igual à Grécia, que era aquilo que o Partido Socialista propunha. Sabe que, só olhando para a segurança social, o conjunto de impactos que temos aí rondará mais de 3 mil milhões de euros. Só olhando para a segurança social. Para além de haver uma omissão bastante significativa de dados relativamente à forma como alguns cálculos foram feitos, por exemplo, eu referi-lhe, um cenário macroeconómico que não apresenta o déficit estrutural, que é obrigatório, nos termos do Tratado Orçamental, reduzir permanentemente, e a consequência disso é o país voltar a entrar numa situação de incumprimento, revela que o Partido Socialista não apresenta os elementos que todos são indispensáveis para verificar da sustentabilidade dessa proposta. E, portanto, eu poderia aqui destruir, sob o ponto de vista da sua credibilidade, muitas das coisas que estão aqui, sob o ponto de vista técnico.
quer os valores que estão em causa, quer, por exemplo, falar... Mas o crescimento difere bastante do que é previsto pelo Executivo. Portanto, não tem qualquer viabilidade nem qualquer realismo. Não há aqui nenhuma medida. Não. E volta o que eu estou a dizer é que o que conjunto das medidas que são apresentadas na sua integralidade numa lógica de dizer estas medidas no seu conjunto permitem garantir este resultado, não têm sustentabilidade para serem assim apresentadas. E mais do que isso, os pressupostos nos quais se baseia esse cenário macroeconómico são pressupostos altamente falíveis. Aliás, o Dr. Mário Centeno... É falível uma taxa de desemprego de 7,4% em 2019, quando o Governo prevê 11,1%? Eu acho que o Governo está a ser responsável, não está a vender ilusões aos portugueses. Nós já passamos por essa situação de venda de ilusões. Já tivemos em 2008 e 2009 pessoas a aumentar as prestações sociais, a aumentar os funcionários públicos, a dizer que o país precisava de reforçar a despesa pública, a fazer mais obras. Ainda estava o Governo quase a pedir uma ajuda internacional numa situação de bancarrota e estava a assinar mais uma PPP do TGV. E, portanto, Cristina, desculpe esta forma um bocadinho fria como eu estou a colocar as questões, mas, infelizmente, é demasiado séria a situação para poder merecer outra reação da nossa parte. É muito difícil nós ouvirmos tudo isto com serenidade, percebendo que o que está em causa é um eleitoralismo desenfreado e irresponsável que pode ter consequências muito nefastas para várias gerações. Muito do que está aí dito é na previsão de que, se as coisas correrem bem, lá à frente tudo se resolverá. Mas se não correrem mal, quem irá pagar a fatura são todas as gerações. Na sua opinião, não há qualquer margem de segurança neste programa, nestas contas que foram apresentadas. E no plano de estabilidade existe essa margem de segurança? Eu julgo que o plano de estabilidade trabalha com base em cenários realistas e com cautela e prudência. Repara o seguinte, sob o ponto de vista estritamente da previsão que o Governo realiza, o Governo apresentou os elementos todos que permitem uma avaliação do cumprimento de todos os itens que estamos obrigados no âmbito do Tratado Orçamental. Esse documento não apresenta. Acho que isso diz tudo. Mas, de qualquer maneira, há o compromisso assumido, exatamente, de cumprir aquilo que foi acordado com Bruxelas e, inclusive, nos déficits estimados, são cumpridas as obrigações. Aliás, uma das principais diferenças corresponde a 2016, onde as previsões do Executivo apontam para 1,8% de déficit e destas propostas na ordem dos 13%, e a partir daí começa realmente a descer. Portanto, lá está, há o tal aumento da despesa, mas que depois começa a cair, até por fruto daquele tal círculo, porque aumenta o consumo. Falou bem, nós tivemos um ciclo económico em que o consumo, as importações decorrentes de consumo, a despesa pública decorrente das grandes obras públicas foram os motores do crescimento económico que tivemos nos anos do anterior governo do Partido Socialista. Eu não preciso falar sobre o resultado. O modelo é o mesmo. A Cristina acabou de colocar a questão como ela deve ser colocada. Não, eu perguntei-lhe exatamente quais seriam exatamente as possibilidades e as viabilidades face a estes números que foram apresentados e tendo em conta os números apresentados, quer no plano de estabilidade do Executivo, que amanhã vai ser debatido no Parlamento, quer por parte destas propostas apresentadas hoje neste cenário macroeconómico. Cristina, sabe que eu acho que o tempo agora vai se encarregar de serem discutidas de forma aprofundada e, acima de tudo, compreendidas em toda a sua plenitude. Algumas das palavras e dos adjetivos estão aí. Mas nota que há aqui preocupações sociais, porque, ao fim e ao cabo, houve imposições por força da entrada da Troika, vários cortes a nível social, não é? Portanto, que teve consequências. Não, o que teve consequências foi a irresponsabilidade orçamental do passado, que levou a que a seguir tivéssemos que pagar todos a fatura. Só existiu Troika porque não existiu responsabilidade orçamental e isso é a repetição da história. Mas não considera que existem aqui preocupações sociais? Com certeza, mas preocupações grande sociais, parte dos rendimentos anuais, dos rendimentos anuais rondam os 7.700 euros? Cristina, julgo que preocupações sociais temos todos os políticos que estão e todos os portugueses sem exceção. Não existe nenhum político, nem nenhum partido que tenha um monopólio da sensibilidade social. O problema que se coloca é que alguns, em nome dessa sensibilidade, dessa suposta sensibilidade, deitam tudo a perder.
E acha que é o que poderá acontecer aqui? Eu acho que é o que poderá acontecer aqui. Portanto, o cenário que traça é o pior. Quanto a uma convergência entre os dois maiores partidos, está fora de questão. Isto não abre uma eventual discussão entre os dois. Não será também um ponto de partida para a discussão entre os dois? Eu julgo que o Partido Socialista, em algumas das coisas que, de alguma forma, envergonhadamente aí escreve, como por exemplo? Está aquilo que eu lhe referi da Segurança Social, está a procurar aproximar-se de uma posição de reconhecimento que, afinal, as certezas que tinha sobre a sustentabilidade da Segurança Social estão em causa. E nada daqui poderá ser aproveitado pelo Partido Social Democrata? Eu julgo que há um problema relativamente a isto, é que nós, sob o ponto de vista objetivo, não sentimos que haja uma fiabilidade das propostas apresentadas com os resultados que se lá está, porque consideram irrealistas. Muito bem, estamos a cerca de 3 minutos do fim do programa. Gostava-lhe que me fizesse o ponto da situação relativamente à Grécia, cuja situação realmente é cada vez mais complicada, com a Comissão Europeia a pressionar bastante o governo grego. Acha que é complicado? Não? Eu não acho. Eu acho que não. Eu acho que, aliás, os gregos tiveram mais ou menos um conjunto de promessas similares a estas que acabamos de discutir. Tudo está a correr bem. Não percebo a pergunta da Cristina. Como é que acha que vão evoluir as negociações entre a Grécia e a Comissão Europeia? Cristina, eu não tenho previsões, eu não tenho uma bola de cristal. Eu, a primeira vez que falámos sobre este assunto aqui, disse que temia muito pela linha que o governo grego estava a adotar de conduta na abordagem das responsabilidades que tinha no âmbito da União Europeia. E nessa altura, recordo-me de alguma argumentação que foi apresentada também pela Cristina, dando voz aos tais argumentos externos que a Cristina obviamente tem que dar voz aqui para contraditar aquilo que eu afirmo, que dizia que não, que o Syriza ia mudar a Europa e que as promessas que estava a apresentar eram todas realistas. Quem estava a ter uma visão irrealista era, por um lado, todos os outros países europeus. Repare que até a França, há 2 dias, o ministro francês, que era o aliado número 1 do governo grego, veio dizer que a Grécia tinha que mudar de vida e que, efetivamente, tinha que assumir uma atitude consequente relativamente a esta situação. Embora as várias instituições digam que está fora de questão a saída da Grécia e do euro. Veremos exatamente como é que vai ser o evoluir desta situação. Mas havia muitas instituições que diziam que era possível chegar-se a acordo há mais tempo e ainda não se chegou a acordo. Eu faço votos que tudo corra pelo melhor, mas tenho um grande ceticismo sobre a abordagem errática que o governo grego tem feito nesta matéria. Temos um minuto, mais uma tragédia no Mediterrâneo, com uma dimensão catastrófica. O que é que a União Europeia pode fazer nesta altura? Olha, eu acho que não é só a União Europeia, eu acho que de uma forma geral a comunidade internacional tem que olhar para o que se está a passar com o Estado Islâmico. É uma barbárie absoluta. E isso tem feito uma pressão enorme sobre vários movimentos migratórios, que obviamente já havia uma pressão grande de vários processos migratórios relativamente de procura da União Europeia como destino, mas esta pressão que o Estado Islâmico está a provocar objetivamente aumenta essa procura desses movimentos migratórios. E a União Europeia não consegue? Eu julgo que se não se estancar o problema do Estado Islâmico... Mas com quem é que se negocia, não é? Eu julgo que já não é um problema de negociação. Quando nós ouvimos o Papa defender o uso da força para aplacar o Estado Islâmico, julgo que está tudo dito. É a primeira vez que eu me recordo de ouvir uma afirmação deste tipo do Papa. Marco António Costa, muito obrigada. Obrigado. Voltaremos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Amanhã regressa o 3 Pontos com Helder Silva e Rui Moreira. Boa noite, obrigada pela atenção.